E hoje vamos falar de cansaço, saúde mental, saúde, aquele bate-papo que a gente sempre faz aqui com a doutora Liana. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Feliz ano novo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a tua audiência, falando sobre esse tema, iniciando o ano de Iniciando o ano. 2026. É, Era para estar todo mundo relax, mas a gente já conversou um pouquinho aí, a gente já sabe que esse tema aí é um tema que já é um tema bem forte para esse início de ano, né? Para a gente começar o ano já pensando de uma forma diferente, para tentar fazer diferente. então, 2025 foi um ano muito acelerado, tivemos muitos eventos, muitas coisas e todo mundo acelerou muito. E eu sinto que não sou só eu, vou contar já aqui também algumas coisas minhas, mas muita gente entrou o ano acelerado, mas cansado ainda de 2025. Né? E quem não parou tá aí cansado ainda e vai ter que descansar pelo meio do caminho, Isso aí. né? E hoje o tema vai ser esse, né, doutora? O Vamos falar. cansaço que a gente normaliza, mas que não é comum. É mais ou menos isso, assim, a gente acaba achando que é normal estar cansado, mas isso não é normal. Não faz, não é para fazer parte do nosso dia. Isso não é performance. Não é performance. Não faz parte da Ponto. performance. Ponto. Então, assim, pra gente que é empresário, que a gente quer dar conta de empresa, de negócios, de clientes, de tudo, performar não faz parte o cansaço. Não Bora. é para fazer parte. Não é para fazer parte, exatamente. Vamos só fazer um contexto geral. O que é esse cansaço, né? Até para quem está assistindo a gente entender. Tô com isso bem aí. Ou tô passando por isso. Queria que a senhora desse um overview, né? Assim, falasse todos os pontos do que a pessoa cansada sofre, né? Durante o dia. Bom, a gente pode falar assim de falta de disposição, falta de memória, aquela névoa mental, assim, ó, sabe assim, aquela palavra que falta, aquele compromisso que eu esqueci, aquela lista lá do supermercado, que eu vou no supermercado, que eu não fiz e eu acabei. Nossa, eu fazia sempre isso e agora eu não dou conta mais de fazer sem uma lista, sem um cheque ali, sem estar ali checando as coisas, porque eu não consigo mais confiar só na minha memória. Então, assim, são vários tipos de coisas que vão sinalizando pra gente esse cansaço, né? A fadiga, então, acaba que eu não tô conseguindo fazer uma atividade física, eu não tô cansada ao longo do dia. Uma das coisas que eu mais escuto, assim, dos meus pacientes em consultas é: eu não consigo render bem ao longo do Uhum. dia, eu não tenho energia para brincar com os meus filhos. Tenho crianças pequenas, eu não tenho energia. Quando chega no final do dia, eu já não tenho. Eu tô sugada. Uma das palavras mais comuns que as pessoas falam muito é sugado. Então, é mais ou menos isso. São esses sinais que a gente tem que ir percebendo, se autoconhecendo pra gente entender como a gente tá. E aí, até para fazer uma leve brincadeira, não é que tem muita gente que fala assim, eu sou esquecido. Não é que você é esquecido, pode só estar cansado, tá faltando um pouco mais de descanso. Uhum. Mas eu tava até brincando antes que esse podcast vai ser meio que uma consulta, né? Porque eu tava contando pra Liana que eu vim numa aceleração ano passado, muito evento todo dia, e um monte de coisa, e um monte de lugar, e um monte de gente, e muito acelerado, e eu dormia, tava dormindo bem, tava acordando bem, com muita energia, mas chegou no final do ano, eu desandou tudo, desandou. E aí o que aconteceu? Começou a baixar a energia, não consegui mais descansar. O descanso que eu conseguia ter não estava mais, Sendo não suficiente. tava mais sendo suficiente, né? E aí a corrida que me energizava já estava me cansando, não tava, eu falava que eu descansava correndo, né? E aí já não estava conseguindo mais correr, não estava mais conseguindo ir para academia. E eu tinha parado de ir pro jiu-jitsu, e aí eu comecei a parar algumas coisas, e aí quando tu vê, tu mexe na tua rotina, aí tu não consegue mais voltar. Né? E aí eu, agora, na volta, depois do ano novo, tô tentando voltar a correr. Esse ano eu não consegui correr nenhum dia.
ainda não consegui voltar pra academia, ainda não fui pro jiu-jitsu outro dia, me quebrei todinho lá, eu falei assim, não volto mais aqui até eu voltar no meu ritmo, né? Então, e aí tem mais um outro ponto que acontece muito e as pessoas falam assim, caramba, o fulano tá diferente, ele tá com mau humor hoje. E muitas vezes não é um mau humor. O humor, ele varia porque também é culpa do cansaço, Tem a ver, né? né? Então tá tudo Tudo interconectado, interligado. tá tudo interligado, né? Sistêmico, como a gente falou É, muito no outro podcast passado, né? sim, sim, E aí vem a pergunta, as pessoas estão normalizando isso? sim. Muitas vezes sim. É, viver, elas acham que é normal viver tudo isso aí por longos períodos de tempo. Mas isso aí, o corpo, ele vai. Eu gosto muito de fazer analogias. Então, imagina que a gente vai tentar viver carregando, ligado num carregador. Igual quando a bateria do nosso telefone ela tá viciada e às vezes a gente precisa passar, tá ali trabalhando, então tu vai precisar ficar com o telefone carregando 24 horas. Porque senão, se tu desligar, ela cai. Então, a gente não tem por que viver com esse carregador ligado. A gente precisa ter uma bateria ali que tem uma vida útil, que tem uma autossuficiência. E aí a gente vai, faz parte da nossa fisiologia, que a gente chama de ciclo circadiano, Uhum. hormonal. Então, assim, a gente ter essa energia maior, essa disposição maior pela manhã, a gente vai perdendo isso ao longo do dia. Entra uma outra produção hormonal, que é a melatonina. Então, quando o cortisol cai, melatonina sobe, que é pra gente, justamente, o corpo da gente tá sinalizando que a gente vai precisar descansar, repousar, para repor isso aí e começar esse ciclo diário todos os dias. Então, quando a gente tá no 12 ali, isso aí vai influenciar muito na nossa saúde. E na nossa saúde sistêmica, na vida da gente como um todo. E aí acaba que a gente perde algumas rotinas, perde algumas constâncias, como tu falaste, como tu falou aí, e a gente tem dificuldade de voltar com aquilo ali. Tem uma certa dificuldade de engatar aquilo de novo. Uhum. Então, é complexo isso aí. A gente viver dessa forma, normalizar isso aí, não é, não é. Não é saudável. Sim. Uma hora a conta chega e a gente paga. Eu tenho um dado aqui que diz que um a cada quatro adultos relata fadiga relevante e 30% dos trabalhadores brasileiros apresentam sinais de burnout. E aí a gente entra num assunto muito delicado, que o burnout ele também não é uma coisa que o cara só tá cansado, não é mais só um Não, cansaço, né? não é só um cansaço. Ele deixa de ser um cansaço físico e passa a ser um cansaço mental. E muitas das vezes ele influencia em outras áreas da vida, assim, da pessoa, né? Por exemplo, na época da pandemia, muitos médicos entraram nesse burnout. Muitos profissionais da saúde, não só médicos, mas profissionais da saúde, eles viveram esse burnout aí por causa da demanda ali extenuante. E assim, a gente precisa estar nessa constante vigilância, nesse constante cuidado, para a gente não chegar nisso aí. Uma das coisas que vão, querendo ou não, influenciar muito isso, essa vida da gente, é isso aí, a tela, é a, Uhum. é a, ali, é aquela prontidão. A gente tá todo o tempo ali pronto para resolver tudo, né? Para fazer tudo. E a gente não se permitir. Antigamente, a gente tinha o horário de trabalho, né? A gente trabalhava vamos dizer, de segunda a sexta, de tal hora a tal hora, e aí a gente tinha aquela jornada. Hoje, tu tem essa jornada? Não, eu acordo cedo, já À noite, vou quantas vezes tu responde o WhatsApp de trabalho à ah, noite? até a hora de Né? dormir. Até a hora de Tenho, dormir. tenho uma hora. Então, assim, a gente atropela isso aí. A gente vai atropelando. Mas é só uma mensagenzinha, né? É assim que a gente. Mas é só É uma rapidinho, né? mensagenzinha. Só que isso aí tá te exigindo. Tá exigindo da máquina, né? Parar, pensar, responder. E eu poderia estar fazendo o quê? Eu poderia estar descansando, poderia estar correndo, poderia estar praticando jiu-jitsu, eu poderia estar fazendo outras atividades.
uma das coisas que eu falo, assim, que eu particularmente gosto muito de certas atividades físicas que eu percebo que elas me desconectam totalmente com o mundo. Total. O jiu-jitsu, certamente, tu deve perceber isso. Total. Tu não tem como pensar no problema ali embaixo, pegando uma maçapão na tua cabeça, assim. Tu não pensa em Não nada. tem outra coisa pra tu pensar. Então, Só assim, como tu vai sair dali. exato. Eu gosto disso, entendeu? Por exemplo, a gente sabe da importância de fazer uma musculação. Por Uhum. causa de fortalecimento, porque é uma atividade multiarticular, então tu precisa ter aquilo ali para servir de base para outras atividades físicas, para o jiu-jitsu, para esportes, para futebol, para beach tênis, para enfim, para outras coisas. Mas, por exemplo, eu não sei contigo se acontece isso. Comigo, se eu tô na musculação, a gente pega no celular, Bem, a gente abre o Instagram, a gente abre o Facebook, a gente abre o WhatsApp, tem que fazer a foto. a foto, a gente responde, aí dependendo do horário, aí já tem milhões de mensagens ali que chegam, que tu É. vai numa série em outra, tu vai bombardeando, e assim, não só agindo, mas pensando em tudo aquilo. E eu tenho que fazer rápido porque eu já tô olhando no tempo ali que eu tenho que sair em determinado horário para poder ter o tempo de me arrumar para ir poder pro trabalho e já tá rodando e... É. E aí, assim, tu não te parece que tu não tira proveito daquela pausa Total, que é pro teu bem, que é necessária. total. Então, assim, às vezes, por exemplo, eu gosto de praticar beach tênis. Então, assim, eu digo que quando eu vou pro beach tênis, eu me desconecto total. Porque tu não tem como pegar o celular. Não tem, não tem como tu pegar o celular. Não sei E que não tu tem coloque o celular e atrás da não, raquete aqui, né? então, e não tem como tu pegar e não tem como tu pensar em outra coisa. Não é Total. só pegar o celular, mas Uhum. até a questão do pensar em outras coisas, em outras atividades. Uhum. Não tem como. Que te exige rapidez de Porque, pensamento. exatamente. Então, eu digo que quando eu começo o meu dia, esse ano de 2026 eu ainda não comecei, mas assim, eu já tô assistindo falta. Porque é parece que o meu dia começa diferente. A questão do meu foco, da minha concentração, da disposição, da energia, eu percebo uma certa diferença de rendimento ao longo do dia. E eu vou lhe contar aqui um segredo que eu faço na academia. Eu sempre brinco com isso na academia, porque quando eu chego, aí, aí tem mais uma camada, conheço um monte de gente. E aí quando eu chego e vou malhar, toda hora vem alguém e fala. Aí tem alguém que quer que eu ficar conversando. Aí o que é que eu faço? Tomei uma decisão. Antes de eu ir malhar, eu faço primeiro uma série de selfie. Aí eu entro na academia, falo com todo mundo que eu tenho que falar, tiro foto, publico, aí depois eu vou malhar. Aí eu consigo malhar tranquilo. É uma Eu falo, estratégia. vou fazer minha série de selfie. Aí eu faço minha série de selfie, depois eu vou malhar. Mas é uma estratégia. É melhor, porque assim, o teu treino vai ser pra ti. Uhum. Tu vai estar focado em ti ali no treino, não é? Tu sabes que eu não gosto de treinar ouvindo podcast. Eu já gosto. Acho muito Sabe legal. por quê? Hum. Porque é mais uma coisa pra eu ter atenção, É, faz sentido. Faz entendeu? sentido. Então, assim, eu já fiz algumas vezes, mas assim, eu prefiro ter a atenção de não dividir a minha atenção. É Total. um treino pra não dividir a atenção, pra foco e concentração. Justamente pra tentar evitar de entrar em processos assim de sobrecarga, de exigir demais daquela bateria, Uhum, uhum. entendeu? De exigir demais daquela bateria. Muita gente fala em relação, voltando assim, de esportes, muita gente fala em, por exemplo, a natação. Fala. Que em nada acha fantástico, assim, parece que é aquele momento que a pessoa tem ali off total do mundo, do tempo. Por quê? Porque tu tá ali, tu contigo mesmo, só. Mais nada. Então, assim, normalmente a pessoa sai aquela coisa assim, relaxada, com a mente, parece que a mente tá zerada. Então, Total. assim, querendo ou não, a gente precisa. É o que eu sempre falo para os pacientes, eu falo para os colegas, a gente precisa, primeiro de tudo, enxergar o nosso corpo, enxergar a nossa rotina, se enxergar. Porque isso aí vai fazer com que a gente entenda em que momento a gente está vivendo, o que faz bem, o que não faz bem, como a gente tá, para justamente não normalizar certos sinais que o corpo mostra pra gente. Não é normal eu dormir 4 horas e achar que aquilo ali vai ser o suficiente para o meu corpo se recuperar, para minha bateria carregar.
A nossa bateria de computador, de câmera, ela não tem um tempo para ela Uhum, carregar? O uhum. nosso corpo também tem esse tempo. Por isso que a gente diz que a gente precisa dormir de 7 a 8 horas. Total. É o tempo que a gente está precisando ali de fazer aquela carga, de parar, de carregar, para poder a gente iniciar o novo dia zerado. E aí fazer o círculo circadiano bem direitinho, Bem né? direitinho, que é o nosso processo fisiológico, hormonal, de liberação dos hormônios, tudo fazer aquilo funcionar corretamente. E aí, quando isso aí começa a alterar, não é só esses hormônios aqui, cortisol e melatonina, que vão ser influenciados. Começa aí desencadeando uma série de outras coisas, de outras alterações hormonais. E aí a cadeia vem, é como se fosse um dominó, que aí começa Uhum, aquela uhum, uhum. caindo tudo. E aí vai, não sustenta, né? Não Não sustenta. sustenta. Não sustenta, A porque. tireoide começa a falhar, aí muitas vezes a gente ouve de doenças autoimunes da tireoide, de hipotireoidismo, e aí normalizar o hipotireoidismo. Ah, mas é porque na minha família todo mundo tem. Sim, mas não é normal. Aí que eu ia entrar nessa pergunta exatamente pra gente trazer isso à tona. Não só o burnout, mas a gente tem outras doenças que elas vão vindo no decorrer de não tratar um cansaço ou não se cuidar melhor, tanto física quanto mentalmente, né? E aí, falaste agora de duas, mas existem outras, né? Sim, normalmente a gente considera assim, inflamações crônicas. Então, Hum, tudo aquilo que fez o corpo sair do funcionamento normal dele, do funcionamento fisiológico dele, e começa a ir alterando, normalmente vai gerar um processo inflamatório crônico. E aí, o que que a gente vai considerar dentro de um processo inflamatório crônico? A gente pode considerar, por exemplo, dentro da boca, uma doença periodontal. A gente pode considerar uma cavitação, que é quando eu tenho uma alteração no meu metabolismo ósseo e vai causar uma falha no processo de regeneração óssea. Sistemicamente, a gente pode vir considerar a diabetes, a doença cardiovascular, o hipotireoidismo, uma doença autoimune. Então, assim, são inflamações crônicas, ou seja, o corpo está lutando contra alguma coisa que está agredindo, que não está normal, que não está fazendo funcionar normal. E aí ele entra naquele processo ali de luta, de tentar mostrar pra gente os sinais. E a uhum, gente vai, muitas das vezes, normalizando isso. uhum. E aí eu quero entender, voltar para, eu gosto de falar esse topo de funil, né? Que é uma informação mais básica. E eu não entendo, e gostaria de entender, que eu gostaria que a senhora me explicasse sobre inflamação. Porque quando eu penso em inflamação, eu penso logo assim, ah, tá aqui, tô com uma feridinha aqui que foi do jiu-jitsu e tá inflamada, porque tá vermelho. Mas isso aqui é o que a gente vê. É o que é agudo. Tá, explique. Assim, agudo é quando a gente tem sintoma. Por exemplo, uma dor de garganta, uma gripe ali, aquela gripe, a febre. São reações a uma inflamação aguda. Um agente agressor, um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma coisa, entrou em contato ali com aquele tecido, teve uma alteração naquele meio, inflamou e aquilo ali tá com uma resposta aguda. No dente, na boca, uma dor de dente. Aquela gengiva inflamada, aquela dor que fica latejando, que não me deixa dormir à noite. Isso tudo é uma inflamação aguda. A inflamação crônica, ela, na grande maioria das vezes, é totalmente silenciosa Hum, mas como é que a gente sabe que a gente tá com uma inflamação dessa? por conta dos sinais da Hum, clínica. A fadiga, esse cansaço, essa névoa mental. Isso aí, a alteração no sono. Isso são sinais de uma inflamação crônica, que podem estar relacionados com uma inflamação crônica. Então, assim, são sinais que a gente tem que ir observando. Uma constipação, por exemplo, uma enxaqueca. Ah, eu vivo com dor de cabeça. Não é normal se viver com dor de cabeça.
Mas as pessoas normalizam isso. Não é normal não ir ao banheiro todos os dias. Fazer o número 2. Por quê? Porque aquilo ali é fisiologia, é excreção. O corpo alimentou, entrou, absorveu, não absorveu, excretou. Preciso colocar para fora. Então, quando eu não consigo fazer o meu processo, aquilo ali tá lá alterando. Então, assim, são vários sinais que vão aparecendo. E aí a gente vai coletando isso aí, perguntando e coletando essas informações para poder a gente chegar junto com exames de sangue, porque quando a gente imagina que a inflamação crônica é algo que vai demorando, ela vai se somando. Então aquilo ali, ela não vai acontecer do dia para a noite. Ela vai se somando durante dias, meses, anos. E aí esses sintomas normalmente eles vão aumentando. Imagina assim, a pessoa, não, mas eu era só diabético até ano passado. Esse ano eu comecei a também ter uma alteração na minha pressão. Tá aumentando, né? Tá fazendo. Vai se somando. Por quê? Porque eu tô normalizando. Aí eu não me alimento direito, eu não durmo bem, eu atropelo o dia. Então, sabe, assim, tudo vai se somando. Quem é que vem primeiro? O cansaço, essa falta de dormir direito, ou a inflamação? Normalmente, isso aí vai ser varia muito de paciente para paciente, da vida, dos hábitos da pessoa. E da resposta de cada organismo, que ela é muito individual. Então, assim, tem pessoas que são muito mais sensíveis do que outra. Mas, normalmente, inflamou primeiro, alterou o meio para eu gerar um processo inflamatório crônico, para eu sinalizar, perceber esse sinal clínico. Normalmente é nessa ordem. E aí o próprio empresário que passa o dia todo trabalhando, estressado, cansado, ele já deve ter uma inflamação crônica ali, já, já guardadinha de estimação, né? Vai criando, né? Com todo amor e Tá carinho. aqui a minha inflamaçãozinha. Olha, outra coisa que, assim, por muitos anos a gente ouvia falar muito. Agora, até que eu particularmente não escuto tanto, mas assim, gastrite. Verdade. O pessoal não Lembra? tem mais Não tem gastrite, mais, né? né? Mas assim, lembra que teve uma época, parece que era uma doença da moda? Aham. Gastrite. Ai, não, mas eu tenho uma gastrite nervosa. É, Parece que é de estimação, né? é, Era bem assim, né? é. Parece que era de estimação. Eu tenho uma gastrite nervosa. Mas isso não é normal. E é Não é. engraçado, né? Porque agora ninguém mais Ah, tem. parece que não tem. A gente quase não escuta mais falar tanto sobre isso. Mas é assim, é justamente a gastrite é o quê? Uma inflamação do estômago, da mucosa gástrica. E ela vai vir justamente porque por uma alteração nesse pH desse meio, por alimentação, por uma ansiedade, por um estresse. Então vai depender de pessoas para pessoas. Ansiedade, depressão, burnout, todas essas outras é, doenças, problemas que as pessoas estão tendo com mais intensidade hoje, elas vêm também de inflamação? Normalmente. Caramba. É uma consequência. Manifestação clínica de algum processo inflamatório. Alguma resposta a algum agente agressor, a alguma inflamação. Normalmente sim. Aí, outra pergunta direcionada de mim, né? Então, eu vim num ritmo muito forte, muito agressivo, de muita coisa fazendo. E aí chegou no final do ano, deu aquela derrapada e o carro passou direto na curva. Como manter? Como não perder? Porque eu acredito, eu tenho um conceito de vida que tudo precisa de manutenção. Tudo, Ponto. tudo. Relacionamento, carro, casa, telhado, televisão, tudo que tu dá uma manutenção correta, ele vai A gente funcionando aumenta a bem. longevidade. Justamente.
o funcionamento ali é mais duradouro. E aí, no meu conceito, eu vinha num cuidado legal. Vinha cuidando, fazendo, organizando, dormindo bem e E a alimentação? a alimentação tava boa. Assim, eu tive um fluxo diferente de alimentação, porque eu passei por uma separação e tal, e acabou que a minha rotina. Reorganizou a rotina. E aí eu perdi uma rotina de alimentação. Passei a comer mais na rua, passei a ter outros movimentos diferentes. E aí eu acho que começou na alimentação. Olha só que legal. Às vezes acontece. Começou na alimentação. Eu tava numa alimentação limpa, bacana, tudo organizado. E aí eu comecei a comer fritura, comecei a almoçar mais aqui, comecei a comer outras Mas é coisas. só um lanchinho, uma coxinha. É, É só hoje. é só hoje, É né? só hoje. É só hoje que eu vou comer um sanduíche, uma. E aí, assim, aí é só hoje. Mas eu mereço. Quantas vezes já aconteceu contigo de tu passar o dia cansado? Assim, reunião, podcast, evento, nananã, e aí quando chega assim no final do dia, diz assim, mas eu mereço hoje Uma pizza! uma pizza, um sanduíche, aquela coisa, sei lá, um Big Mac, um negócio Um assim, podrão da um esquina. podrão, isso aí. Não é? Parece que assim, é como se fosse Não, uma justamente. recompensa. E teve uma mudança dessa muito brusca, porque aí eu passei a comer muito na rua, né? Passei a almoçar muito aqui, e aí aqui tem muita fritura, tem muita comida muito boa, mas não estava no ritmo que eu estava. Eu saí de um ritmo e fui para outro. E eu acredito que essa e dormir foram as grandes mudanças que do final do ano já foi derrapando tudo e eu fui perdendo o ritmo. Agora que eu ajustei algumas coisas, eu ainda não consegui voltar pro meu ritmo que eu tava antes. Muito, muito por conta de alimentação, acho também. Então assim, a dica é ajusta a alimentação, horários, o próprio alimento em si, evita ultraprocessados. Um dos grandes segredos hoje em dia, porque assim, imagina que o mercado veio aí para poder facilitar a vida da gente, né? Então, assim, fast food, é tudo congelado ali, que para ser rápido, para ser prático. E acaba não sendo, de certa forma, saudável. Então, Uhum. assim, a gente acaba perdendo muito aquela rotina ali do cuidado em casa, do preparo do alimento, de tu tá ali, daquela conexão, Uhum. eu Uhum. com o meu alimento, com o que eu vou colocar para me alimentar, para me nutrir, para colocar dentro do meu ser. Então, assim, tenta fazer essa conexão tu contigo mesmo, com o teu alimento, sei lá, começa assim, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, uma refeição no dia. E aí vai percebendo essas conexões. Como isso vai fazer diferença? Faz muita diferença. E, consequentemente, isso aí, essa rotina vai influenciar no teu sono. Ó, Assim, na qualidade do sono. Às vezes a gente, eu, por exemplo, faço uma coisa que eu sei que é super errado. Jantar tarde. Porque eu trabalho até um pouco mais tarde. Então acaba que o correto seria a gente jantar até entre 6 e 7 horas. Mas uhum. olha lá. Agora, por É. exemplo, a gente não jantou, a gente não se alimentou, e aí a gente vai se alimentar já mais tarde, e aí tu vai pra cama com a barriga ali naquele processo digestivo. Muitas das vezes, quantas vezes acontece da gente ir pra acabar de se levantar da mesa, tá lá com aqui a barriga por aqui, e aí deita pra dormir. Então isso acaba influenciando também no nosso sono, na Total, qualidade do sono da gente. total. Então, assim, são pequenas alterações. Aí é que entra de novo aquilo que eu falei logo no início. É o autoconhecimento. É a gente se enxergar, saber o que que faz bem, o que que faz mal, como é que tá isso aí pra mim, pra esse meu momento. Isso não tá legal, isso tá me adoecendo, eu percebo que isso não tá me fazendo bem. Eu preciso tentar alterar essa rotina.
Total. E aí, voltando para os empresários, eles costumam ver esse movimento de ser normal, né? Então, vem no movimento, no raciocínio. Não, eu trabalhei muito hoje, obviamente eu vou estar muito cansado. E aí vem de novo amanhã. Não, de novo, trabalhei muito hoje e obviamente vou estar muito cansado. E aí vai todos os dias, numa lógica ali de que eu trabalhei muito e vou estar muito cansado. Por causa da performance, por causa da cobrança, por Total. causa dos boletos, por causa de funcionário, porque eu preciso dar conta de tudo. E aí acaba que ele normaliza, deixa o fluxo correr e quando ele vê ali na frente tá com uma doença. Em que momento ele tem que olhar para dentro e falar assim, caramba, tô passando do limite. É o momento do autoconhecimento, né? Da gente se perceber. Porque não é, assim, não é o correto a gente esperar chegar a algo maior, aquele tapete derrapado, vamos dizer assim, lá um AVC, um infarto, uma coisa mais grave, pra gente parar e se olhar. Não deveria. Normalmente, quando chega nisso aí, é porque, imagina assim, esse copo d'água tem essa quantidade de água aqui. Se a gente colocar mais água, bora lá. A reunião, o processo, o podcast, nananã. Então a gente vai enchendo. Chega até o limite, né? Eu preciso esvaziar. Eu preciso enxergar que tá praticamente cheio. Uhum, Senão isso aqui vai derramar. uhum. O derramar é a doença. Tá. É o câncer, é o AVC, é o aneurisma, é o infarto, é a dor no dente. É Total. isso aí que é o derramar. Total. Eu trago até um exemplo também que eu lembrei agora de uma pessoa próxima, né, um empresário, advogado, muito bem sucedido, passando por algumas dificuldades pessoais, separação também. Aí a ex-esposa mudou para outro estado e aí ele ficou longe dos filhos, foi atrás, então várias coisas e entrou num cenário de epilepsia e começou a bugar. E aí, do nada, ele dá uns bug e tá em observação, tá no hospital, tá tudo. Mas um pico de estresse muito alto, trabalhando muito e muita coisa, encheu muito, derramou. A gente não pode deixar esse copo encher desse jeito. Então, antes dele encher, a gente já precisa ir esvaziando ele. Por isso que a gente precisa de pausas, pequenas pausas, pra gente ir lá e esvaziar. Total, total. Aí sim conhecer mais, né? Aí, O que é exatamente. a pausa que vai deixar minha energia boa de novo? O que é que se eu fizer um tempo ou um espaço de tempo maior, eu vou voltar melhor? É se conhecer, né? Conhecer. É o final de semana, eu preciso me desconectar, eu preciso sair, eu preciso ir em Mosqueira, eu preciso ir em Salinas, eu preciso viajar rápido ali, eu preciso ficar em casa. Só Só imóvel, ficar em né? casa, curtir a casa, Sem mexer. curtir a casa, curtir a cozinha, fazer um alimento, fazer ali um preparo, dormir, se desconectar, conect, a gente precisa se desconectar de telas, de celular, de computador, se conectar com pessoas, com a natureza. Porque isso aí faz a gente ter uma troca de energia e faz a gente recarregar. Percebe que quando a gente vai, por exemplo, pra praia, que a gente pisa na areia, que a gente toma um banho de mar, a gente não recarrega, a gente não diz assim, nossa, voltei recarregado. Uhum. Por quê? Porque a gente tem uma troca de energia ali. A gente faz um ground. E aí a gente tem o pisar na terra, o pisar na areia, o pisar na grama.
é uma troca de energia. Tu tá trocando a tua energia ali com o meio. Então, isso aí faz dar uma recarregada. Recarregando as baterias, né? Legal. Fantástico. E, e para aquele empresário que não consegue parar e não tem como parar, se ele parar, tudo para. Esse tá ferrado. A água vai derramar. Aí ele vai ter que parar. Ou ele vai parar por bem ou por Por mal, mal. né? E aí fica a grande reflexão. Até que ponto vale tudo que a gente está fazendo? Até que ponto vale o esforço todo que a gente está colocando? Porque aí, se parar por mal, não volta. Isso. Clima de. Aquele silêncio É reflexivo. reflexivo. E aí eu deixo o convite para quem está assistindo, né, que a trazer essa reflexão para a vida, para casa, para o trabalho, né, e para quem está nesse ritmo, né, eu confesso que eu mesmo estou passando por um momento de constância muito alta e muito cansaço, né, não consegui voltar ao meu ritmo e, e, e é um movimento que a gente vai passando. E aí lá no Sintonia hoje tem Uma equipe uma equipe multidisciplinar multidisciplinar que consegue dar esse que a suporte, gente né? dá esse suporte para o paciente. A gente acolhe o paciente, a gente ouve o paciente. E o fato da gente acolher e ouvir, é assim, parece que isso aí já é um muito. Porque imagina que a pessoa, ela tá tão sobrecarregada, ela tá tão que ela não se percebe, ela não conversa. Então, assim, isso aí, o acolher, o conversar, o momento, a pausa de tu tá ali conectado contigo, na tua salinha. Tem vários pacientes que eles dizem assim, é o meu momento da semana. Uhum. Aí é tão bom vir pra cá, porque é o meu momento de pausa. Eu sei que é o meu momento que eu vou ter aquele momento comigo mesmo, que eu vou dormir, que eu vou descansar, porque eu proíbo até o celular. Eu sou bem chata. De entrar lá. Não, não, deixa o celular. Agora não é o momento do celular. É o momento que você vai descansar, que você vai se desconectar. Não pode ficar com o celular. Aí, eu queria que a senhora falasse mais, assim, detalha mais, quais são os pontos ali que conecta com em que momento, se o empresário chegar com burnout, morrendo, como é que... Como é... Não é comigo. Não Não é é contigo, essa não. parte. Mas tem quem acuda lá, né? Que tem quem direcione lá dentro, né? Sim, a gente tenta enxergar, analisar isso aí para poder direcionar, para poder ajudar nesse direcionamento desse suporte adequado. A gente normalmente, na avaliação que eu faço, é uma avaliação completa no sentido de exames, os exames bioquímicos que a gente vê muitos sinais desse estresse crônico, desse estresse oxidativo, da nutrição, de deficiências nutricionais. Então, a gente tem esse suporte, que é justamente para a gente estar ali ajudando a não ultrapassar, a não piorar aquilo ali, a dar um suporte da pessoa. E eu, particularmente, nas consultas, eu gosto muito de desenhar ali todos os mecanismos de onde está vindo, para o que está causando o que está indo, o que está contribuindo para isso, para essa alteração, para essa queixa clínica, porque para a pessoa, sabe assim, que eu acho que é o visual de eu enxergar o Uhum, que está acontecendo, uhum, e aí eu tentar dar aquela, vamos, bora, uhum, vamos junto, uhum. dar aquela Sair daí pro para próximo outro nível. para outro nível. Vamos sair junto para outro nível, pra gente correr, pra gente dar as mãos e
e tentar uma outra qualidade de vida. Uma vida com qualidade, com longevidade. Essa saída da inércia, ela não é fácil. Tanto que a primeira marcha é a marcha mais forte, né? Como um empresário, num momento desse, quais são os mecanismos, as buscas, o que é que ele deve fazer para... Entendi já que eu agora estou com um problema, cansaço, inflamação, devo ter tudo ao mesmo tempo. A partir de agora, qual é o primeiro passo? Dentro da saúde integrativa, a gente fala muito assim, que o primeiro passo é mudar esse terreno biológico. Seria assim, esvaziar o meu copo? O que que eu tenho aqui dentro que está contribuindo, que está intoxicando, que está levando esse copo a chegar nesse quase transbordar? Então, eu preciso esvaziar esse copo. Então, é isso. Então, eu acho que o primeiro passo, normalmente, é a autopercepção. É eu compreender e enxergar aquilo ali, para eu poder fazer uma mudança de hábitos. Não adianta muito, assim, eu querer fazer, eu mostrar, mas eu sempre digo, a cura está dentro de você. Eu sou só instrumento. Deus me colocou aqui para ser um instrumento. O meu propósito é ser um instrumento nesse processo de cura. Eu não curo ninguém. A cura está dentro dela. A gente precisa querer ser curado. Eita, que o podcast tá forte. E aí a gente entra na saúde integrativa, né? Que é a base hoje do Sintonia. Que é exatamente isso. Ele é a ferramenta para ajudar as pessoas a se encontrar dentro. A gente Fazer um fala desenvolvimento que o todo. Sintonia é um portal de cura. Legal. Então, é um portal justamente por quê? Porque você vai encontrar uma equipe multidisciplinar que vai te ajudar a enxergar esses diversos tipos de problemas, de alterações físicas, mentais, psíquicas, para poder favorecer, para poder caminhar junto para essa cura. Então, o Sintonia é o portal de cura. Quais são os outros profissionais que tem dentro? A gente tem a equipe de enfermagem, a gente tem a nutricionista, temos psicóloga, que trabalha junto comigo, dentista. Odontologia, nutrição, psicologia e auxiliares de enfermagem. Acho. Aí conecta tudo e a pessoa tem... A gente não consegue, hoje em dia, a gente já sabe que precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente não consegue mais caminhar sozinho. Então, assim, eu, como dentista, vou tratar a boca, mas eu tenho esse olhar além. Essa formação que me dá um olhar além. Mas eu não posso fazer certos tipos de tratamento. Hoje mesmo, por exemplo, numa consulta, eu estava com uma paciente, que aí a senhora me perguntou assim, ai, doutora, mas em relação à alimentação do meu filho, o que é que a gente faz? Como é que eu faço? Eu disse assim, isso não é minha área de competência. Eu preciso que a nutricionista vá fazer uma avaliação direcionada, de acordo com ele, o que é melhor para ele, qual a melhor estratégia nesse momento. Então, assim, é por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Porque cada um vai ter o conhecimento integral, mas trabalha dentro da sua área de competência. A gente precisa respeitar a nossa área de competência. Mas eu vou olhar a abordagem, essa abordagem multidisciplinar faz uma diferença muito grande. Uma outra coisa que essa mesma paciente falou hoje para mim foi o seguinte: eu já fui em diversos médicos, eu já fui em diversos profissionais, mas eu nunca tive essa essa resposta, eu nunca tive esse acolhimento. E aqui eu estou tendo. Então eu percebo que o acolhimento que eu estou tendo aqui é diferente. E isso vai me. Sabe assim, quando a pessoa se sente ali realmente
que a gente tá enxergando Sim. o problema, que a gente tá junto para poder resolver. Porque aí o que acontece? Tu vai no Não é só remediar. cardiologista. Aí tu vai no cardiologista, ele vai olhar pra ti e vai falar assim, tá aqui, ó. Tá com esse problema, tá aqui, toma esse remédio, tchau. E aí acabou. E aí depois tu volta lá, depois de um tempo ele vai olhar de novo, melhorou, tá bom, tchau. E aí não. Na sintonia, tu chega e tu tem ali, tu vai entender o que é que tá acontecendo, tem tudo. Eu acho que o ideal do mundo seria ser assim, né? É. Na verdade, em algum momento se perdeu isso, né? Mas é o ideal, né? Nós somos seres humanos complexos. Nós não somos uma boca, um olho, um coração, um pulmão, um estômago, um intestino. Não somos partes isoladas. Nós somos um ser humano complexo que tem tudo isso conectado, funciona tudo isso um dependente do outro por diversas reações químicas, bioquímicas, físicas. Então, é tudo isso aí. E que tem uma bateria lá que tá carregando tudo isso aí. E isso tudo tem a ver com longevidade. Claro, com certeza. Porque quanto mais eu tenho essas reações, esses tecidos, esses órgãos funcionando corretamente, melhora a minha longevidade. Dando a manutenção. Na verdade, é uma manutenção mais constante, né? É. Se no carro tu dá a manutenção certa, no computador tu dá a manutenção certa, no corpo só vai consertar quando tá dando problema, Uhum. Aí eu vou remediar. vai remediar, né? É. E aí, como é que tu vês, tu enxerga esse movimento hoje de Monjaro, de é, remédios como Canetas Venvance. emagrecedoras, né? Eu não quero Ah, trazer tá. só a caneta emagrecedora, mas tá muito mais fácil. Ao invés de eu cuidar da minha saúde mental, praticando um esporte, melhorando meu sono, eu vou só tomar um remédio e já E- foi. Ao invés de eu querer emagrecer, eu vou só e tomo uma caneta e emagreço. Né? Então, uma visão mais fácil e mais rápida de como resolver um determinado problema, que na verdade é manutenção e processo Uma hora a conta chega. disso tudo, né? Uma hora a conta vai chegar. Porque, assim, a longevidade, ela tá relacionada a hábitos saudáveis. Então, assim, se eu quiser encurtar esse processo, certamente uma hora a conta vai chegar. Tudo tem que ser muito bem individualizado. Não é que não deve ser feito. Às vezes, sim, preciso remediar, Uhum. mas de uma forma individual. Nada é igual para todo mundo. Nada Concordo. é igual para todo mundo. Então, é muito importante a individualização. Então, assim, mesmo dentro da abordagem integrativa, existem médicos que utilizam dessa abordagem para para fazer parte do processo. Mas cada paciente precisa ser visto de uma forma individualizada. Não é porque o meu amigo está fazendo, não é porque o fulano está fazendo que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. E isso é o que a gente vê muito, infelizmente. Uhum. É a moda. A moda do emagrecer a qualquer custo. Rápido. Rápido. Ou, sei lá. Sem colocar Ou, tanto esforço quanto ou deveria não ter é colocado. nem do emagrecer, é a moda do parecer saudável, né? Que às vezes não é. Enfim. Então, é os modismos. Só que uma hora a conta chega. Isso com certeza. E aí E não o é só a conta financeira. é, podia falar um pouco mais. A senhora pode falar um pouco mais dessa conta que chega, que realmente não é só financeira, né? Não é só a conta financeira que chega, né? É a saúde, né? Às vezes a gente vai pagar com a saúde da gente, né? Abreviando certos momentos, né? E aí quando falaste de
exames que vai olhar? Quais são os exames que vocês olham? Quais são os indicadores? Quais são os sinais do corpo que é observado, né? Então aqui a gente começa a falar de dados, né? Então exames vão dar alguns dados, os sinais do corpo dão outros dados, né? E a gente consegue ter aqueles indicadores. Assim, a lista de exames é grande, Caramba. não é pequena. Eu até já brigo com o pessoal do laboratório, que eu digo assim, não quero que falem em transfusão, porque você não está transfundindo, você está apenas sendo avaliado corretamente como deveria ser. Porque assim, a gente acaba pedindo uma certa quantidade de exames, normalmente são mais de 50. E aí, às vezes o técnico vai coletar e ele diz assim: Nossa, tudo isso de tubo é uma transfusão que vai fazer, mas não é. É o suficiente para a pessoa não vai passar mal com aquilo ali. Ponto. Mas a gente precisa ter parâmetros para poder fazer uma avaliação e correlacionar as coisas. Então, assim, eu vou mencionar mais por grupos de exames, que eu acho que fica Uhum, mais fácil. uhum, Então, normalmente a gente precisa avaliar. Dentro do hemograma, parece um exame simples, mas a gente tem muitos dados dentro de um hemograma, porque a gente tem série vermelha, a gente tem série branca, a gente tem a plaquetas ali, então aquilo ali já mostra muitas coisas pra gente, a gente consegue entender como tá o estresse oxidativo, como tá, se o paciente é anêmico ou não, se o paciente tem alergias, se o paciente tem alergias alimentares, ou pode ter alergias alimentares, alergias gastrointestinais de alimentos, alguma coisa assim, que tá alterando se tem vermes, ou possíveis vermes. Então, assim, a gente consegue ter um panorama ali com um simples hemograma, mas a gente aprofunda com marcadores inflamatórios, com marcadores hormonais, com vitaminas, com minerais, com o perfil lipídico. Então, eu preciso aprofundar para correlacionar. E não só esses. Dentro da odontologia em si, eu avalio o paciente também, não só com exames de sangue, mas eu preciso de exames de imagem. Então, eu solicito exames de imagem para poder a gente também enxergar um pouquinho mais do, do, do paciente ali, da do boca, todo. do todo. Não assim, os exames de imagem focam na boca, Uhum. dentro da área de atuação. Então, a gente pede exames de imagem para poder a gente focar naquilo ali, entender como tá aquilo ali e fazer as correlações Uhum. para fazer um plano de tratamento. Mas como a gente trabalha dentro do Sintonia com uma equipe multidisciplinar, então muitas das vezes esses exames aí, eles já vão ser solicitados e avaliados por toda a equipe. Então, aquilo ali já vai servir para toda a equipe. A nutrição vai entender o que está faltando. Exatamente, a nutrição vai entender o que está faltando. Então, quando a gente até prescreve para o paciente, muitas das vezes a gente acaba trabalhando junto ali, naquela prescrição. Para ser mais prático para o paciente, para ser mais econômico para o paciente e mais funcional. Uhum, Não adianta eu passar uma coisa, ela passar outra que vai dar no mesmo. uhum, Não faz uhum. sentido. E é um fluxo inteligente de cuidado. Porque aí, de novo, manutenção. Na manutenção, tu sabe qual vai ser o primeiro item de manutenção que vai dar Que é base. bronca, porque tu É, sabe que se tu dar aquela manutenção ali, tu vai melhorar para a segunda manutenção. E aí, quando tu faz isso, tu economiza sim. tempo, peça, Uhum, custos, sim. né? A mesma coisa como vocês fazem, né? Sim, sim, sim. A visão é essa, né? É realmente Cuidar, otimizar. não é só é o cuidar sistêmico, né? Como é que eu É, consigo cuidar que seja mais otimizado no fluxo para que aquele paciente ele tenha um melhor cuidado no geral? no geral, claro. E ainda só na longevidade, é, vocês têm também aquelas, inclusive queria saber o que é que tu achas daqueles que toma, né, as vitaminas. Terapias injetáveis. Isso. Sim, temos também dentro do Sintonia as terapias injetáveis. Gosto da terapia injetável. Por quê? Porque às vezes na manutenção eu preciso ejetar uma quantidade maior de coisas ali que eu tenho 100% biodisponível. Aí é que eu entro com uma abordagem de uma terapia injetável.
Por quê? Porque tá, sabe assim, a reserva tá lá quase nada. Então eu preciso colocar aquilo ali Um reforço. rápido, Uhum. biodisponível. Ali, Mas pá. tipo o quê? Vitaminas, minerais, Uhum. aminoácidos. Porque isso aí é base para as outras funções, para participar das funções que o corpo precisa. Então, isso aí a gente tem. Às vezes, num processo, numa anemia, eu preciso de uma reposição de ferro endovenoso. Então, isso é o básico ali para poder eu estar suprindo. Legal. Eu ia falar assim, coloca uma cafeína. Tem também, mas não nem sempre é o Não é mais assim, né? indicado, não é assim. Eu, inclusive, até diminuí o café agora, porque como eu senti que a energia não tá lá naquele nível, é a mesma coisa que você tá colocando um, Um um aditivo. aditivo de avião num fusquinha que não vai render, Sim. né? E aí eu diminuí absurdamente o café também agora, exatamente por conta disso, né? Mas teve uma época que eu tomava 1 litro de café de manhã antes de sair de casa. Não. Assim, brum. E Ah. aí saía de casa que nem um louco fazendo. Assim, às vezes, Alexandre, a gente, nesses excessos, eu digo que a gente tem que observar, porque todo excesso, muitas das vezes, está mostrando vazios, faltas. Aí entra muito a psicóloga, a Uhum. parte da psicóloga dentro do sintonia. Então, assim, a gente acaba aprendendo muita coisa um com a outra quando a gente está conversando, quando a gente está discutindo Uhum. casos. Então, assim, muitas das vezes, esses excessos, eles demonstram faltas, vazios. Então, assim, às vezes o paciente fala assim pra gente, né, fala pra mim, muita maioria das vezes, ou pra ela também, eu gosto muito do doce, eu não vivo sem o doce. Então, assim, que precisa ter aquele doce. Então, assim, o que que aquele doce ele tá representando? Qual é o vazio que aquele doce tá representando para aquela pessoa, para aquele ser? Às vezes, quando ela entra aprofundando, abrindo certas Uhum. portas, certas janelinhas ali, a Vai gente entender. vai achar. E aí a gente vai ver que não precisa daquele doce. Que aquele doce ele Uhum. estava representando uma, uma criança que não foi ouvida, uma criança que estava contida. Num adulto, a gente é um adulto que tem uma criança, e essa criança, como tá a minha criança? Uhum. É um pouco profundo isso. Total. Eu tô tentando pensar assim, como é que deve estar a minha Como criança? tá a minha criança? Como foi essa minha criança? Como eu tô com essa minha. Qual é a relação minha com a minha criança? É uma criança carente? É uma criança que ela é cuidada, ela é olhada? A gente tem um lado criança ali da gente. Então, assim, como tá isso aí? Total. E aí, às vezes, quando essa criança, ela tá ali, imagina, o que que a criança normalmente quer? Atenção, Uhum. né? O que que a criança sinaliza pra gente adulto? O que que ela quer? Ela quer atenção. O que que a criança diz? Vem brincar, senta aqui, vem aqui comigo. Uhum. Isso é o quê? É a atenção. Uhum. Quando eu não dou atenção, eu tô deixando aquilo vazio. Uhum. E aí? O que que vai preencher? Total. Aí vai vir, vão Eu vir vou preencher coisas com outras com coisas. excessos, Com né? Às excessos. vezes bebida, às vezes Exatamente. Às vezes é um... uma alimentação em excesso, às vezes é a bebida, às vezes é o cigarro, às vezes é a droga, às vezes é o açúcar, que não deixa de ser uma droga. Às vezes, então, cada um vai preencher esse vazio de algum jeito. Total. E aí, lá no Sintonia acontece assim. A gente chega, aí ficam vocês três, vocês quatro, assim, e aí a gente é metralhado. Não, né? Como é que. Por onde é que vai? Quem é geralmente que atende primeiro? Normalmente, a consulta passa por mim primeiro, mas às vezes o paciente passa primeiro em consulta com a nutricionista. Varia muito do que a pessoa percebe aonde está o seu, digamos, a sua queixa maior. E aí acaba que a gente
pela nossa abordagem, por esse olhar integral, a gente vai solicitar os exames, vai conversar, vai ouvir do paciente ali, relacionar aqueles problemas, aquelas queixas, e daí a gente vai começar a perceber assim, o quanto a gente precisa do coleguinha ali Uhum. para ajudar, para dar suporte, para poder a gente ter um sucesso nesse tratamento. Então não é só uma consulta Hum, pontual. Não. Vai ser sempre Vai um ter que ter mais de acompanhamento. uma consulta, mais de um acompanhamento, com certeza. Legal. Cada um dentro da sua área de competência, a gente senta, conversa, troca ideias junto ali, mas o tratamento acaba assim, vai ter os seus momentos individuais. Uhum. Vai ter os seus momentos individuais. Uhum. Que legal. Mas sempre a visão, a abordagem faz a diferença. Porque, assim, imagina que a nutricionista vai estar montando um plano de tratamento baseado numa. Ela tem um conhecimento desses vazios, dessa questão psicológica, sabendo que o paciente tem uma alteração na boca, uma inflamação crônica na boca, que ele vai passar por um processo odontológico também, uma cirurgia odontológica. Então, assim, fica tudo mais direcionado e não fica só aquele plano ali alimentar. Ah, faz uma alimentação de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, suplementa isso, coloca isso e tal. Sabe, assim, coisas Repõe o que falta e vai. engessadas, muito aquela coisa engessada. Então, assim, lá nada é engessado. Enfim, cada um é um e a gente tem que olhar para saber aonde a gente vai realmente estar ali, digamos assim, atacando. Qual é a base daquilo ali que eu preciso mexer, que eu preciso montar aquele quebra-cabeça. É uma montagem de quebra-cabeça para chegar no quadro final. Então, o E isso aí, normalmente, também eu costumo até dizer para os pacientes que não é algo que vai ser assim. Imagina que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, que ele tá nesse processo. Então, não é uma semana, não é um mês que tudo vai se resolver e vai ficar. De novo, hábitos. Eu preciso de uma mudança de hábitos para poder eu ter longevidade. O nosso objetivo final é a longevidade. Mas eu preciso de uma mudança de hábitos. E a mudança de hábitos, ela não acontece sem rotina, sem constância. Total. Alexandre fica pensativo. Fico pensando assim, caramba, meus hábitos estão tudo maluco, tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado. Mas aí a última pergunta é exatamente essa. O empresário não precisa parar a vida para poder. Precisa parar tudo. Agora eu vou parar tudo. É melhor ele parar devagar e retomar e ajustar Na do que ele verdade, não ter é que parar. parar. Não é parar. É ajustar a rota, é fazer o ajuste da rota, né? É o mais indicado. Não parar completamente para poder não parar de vez. Total. Assim, é o carro da manutenção. Às vezes a gente precisa parar ali aquele carro 1 hora, 2 horas para poder trocar o óleo, para poder dar uma revisada no amortecedor, nisso, naquilo, nanana, para poder a gente continuar Por mais tempo, por mais né? tempo, para poder seguir. Então é isso, é ajustar isso aí, é parar 1 hora, meia hora, é eu me olhar, eu me conectar comigo, com a minha família, com pessoas. Com Deus. Com Deus. Primeiramente, né? Primeiramente. Vou lhe contar depois uma história que eu peguei uma porrada de Deus essa semana, mas eu lhe conto depois. Senhoras e senhores, esse aqui não foi um podcast, foi uma consulta. Tenho certeza que eu preciso mudar de vida. A partir de amanhã, 5 horas da manhã, eu tô na rua correndo. Se tu me ver correndo, buzina. Mudar os hábitos Mudar para os hábitos. 2026. Exatamente. E aí a performance vem cada vez melhor. E eu coloquei exatamente esse movimento, né? Eu me coloquei para mudar os hábitos para ser um ano muito mais produtivo, mas como eu vim num ritmo muito grande, eu não consegui
não consegui entrar no ano ainda. Meu 2026 ainda não começou ainda. Eu tô assim, freio puxado, tentando escalar com uma mochila pesadona e indo, assim. Eu tenho outras habilidades, outras características que eu acho que são fortes minha, que é ser resiliente, aguentar muita porrada, ter muita força, né? Mas eu sinto que tá Tá pesado. pesado e metendo força mesmo. Não é normal. Não normaliza. Eu só pego porrada. Né? É. E Não aí, normaliza. Ainda dá tempo. A gente tá nos primeiros 15 dias do ano. por onde começar? Hábitos alimentares, hábitos de exercício físico. Eu sei que pode ser tudo ao mesmo tempo, mas qual qual seria a mais prioridade? Psicológico, sei lá, para tudo, só dormir? Quais são os principais? Acho que o hábito alimentar. O alimentar primeiro? Como a gente tá nutrindo o nosso corpo? O que a gente tá colocando pra dentro? Não só o alimentar, mas assim, entende o alimento como o alimento físico e o alimento da alma. Aí entra Deus. Então, o que que eu tô colocando pra dentro? O que que eu alimento a minha alma? O que que eu alimento o meu corpo físico? Pensamentos, palavras, Deus e os alimentos. Eu acho que é o principal. Porque é o que a gente coloca pra dentro todo o tempo. E aí depois a gente vai. Isso aí vai reverberar no nosso sono, na energia para atividade Fisiologia, né? física, na energia para atividade física, para eu conseguir ter disposição para começar devagar. Eu vou começar a perceber que eu tô dormindo melhor. E aí as coisas vão. Então, assim, eu acho que é o que eu coloco pra dentro. Eu considero muito isso, assim. Então, é o pensamento, as palavras, o alimento. É isso. Amanhã, a partir de amanhã, já vou ao supermercado, já vou comprar tudo diferente. E E é começar, né? tem que começar. É começar, são pequenos passos, não é? A gente não precisa querer virar de cabeça para baixo. Mas a gente precisa começar, mesmo que seja de pouquinho. É começar. Porque isso vai impulsionando. Continuar. E eu sou muito 880, às vezes eu sou muito 8800, assim, já vou no máximo logo. E aí eu também me conhecendo já vou ajustando pra não derrapar de novo, não Uhum. cair de novo, não ter meus Pra problemas. sustentar, né? Sustentar. Acho que o movimento. Passei dos 40, né? Então agora o movimento não é mais. Eu costumo brincar que é o seguinte: quando eu tinha 20, que eu ia treinar jiu-jitsu, no outro dia tava zerado, pegava porrada pra caramba, tava zerado. Hoje eu vou treinar, eu treino uma vez na semana, não consigo voltar no outro dia. É isso. E aí, Faz parte, faz parte, faz infelizmente, parte. do processo. E a gente tem que reconhecer. E enxergar que é assim, que tá assim. Então, o que é que eu posso fazer diferente, Total. né? É o autoconhecimento. Então é isso, pessoal. Esse podcast tá especial. Foi um podcast barra consulta. E gostaria que você deixasse pra gente os contatos, como acha, onde é que tá, como é que faz. Quem tá sentindo aquele incômodo depois desse podcast, como é que encontra o Sintonia? Então, Instituto Sintonia, doutora Eliana Leão. Estamos ali na Tiradentes, entre Doca e Quintino. E no Instagram a gente vai ter todos os contatos melhor. O nosso portal de cura tá lá aberto para a gente receber, para a gente ser instrumento nesse processo, com a escuta ativa, com o acolhimento, para a gente fazer parte desse processo de cura. E não normalizar. Essa consulta do Alexandre é bem essa
podcast barra consulta, é pra gente enxergar certos pontos que são comuns a todos e a gente não normalizar. O que eu passo, estou passando, muitos empresários passam também, né? Sim, faz Entendi. parte do mundo moderno, do mundo atual. Então, hoje, praticamente, assim, a, a população que a gente está aqui, de 35 até 50, 55, às vezes até um pouco mais, essa faixa etária está vivendo esse processo aí, né? De performance, de empresa, de dar conta de tudo, enfim. Então, é a gente parar e entender o que está acontecendo, como eu tô, como tá, o que que tem por trás ali, enxergar certas queixas, certos sintomas, às vezes mesmo sem ser empresário, mas eu trabalho, eu sou concursado, eu tenho isso, eu tenho essas cobranças. Então, assim, eu tenho a minha vida e eu preciso enxergar isso aí. Total. Então a gente fica por aqui. Gostaria que a senhora desse as suas considerações finais para a gente já encerrar o podcast e já finalizar aqui essa consulta. Bom, eu também gostaria muito de agradecer o convite por estar aqui hoje, por essa consulta, por essa troca, principalmente. Eu acho que é uma troca aí, é o que eu tenho a contribuir contigo e com o teu público, com todos, é, do meu propósito, da minha abordagem, do meu conhecimento, da minha dedicação dentro do Sintonia, por ter criado o Sintonia com esse propósito, da gente ouvir, da gente escutar, da gente ajudar, da gente ser instrumento na vida das pessoas. De cura, de longevidade, de melhora, de cuidado. Da gente se olhar com cuidado, com um olhar diferente, com um cuidado diferente. Isso aí é a nossa missão dentro do Sintonia. E eu aguardo você lá para sentir o nosso cuidado, o nosso olhar diferente. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Segue Portal para Negócios no Instagram. Segue também aqui no YouTube, porque eu tenho certeza que se você assistiu isso aqui, tá passando por alguma dessas situações que a gente falou aqui dentro, entendeu que precisa cuidar, já vai mudar de vida. Então já valeu a pena assistir. Então assiste, que todo dia a gente tem aqui um empresário trazendo alguma informação que com toda certeza pode te ajudar e mudar a tua vida. E segue também Modesto Alexandre. Tô voltando agora a produzir conteúdo, tô vindo no fluxo agora. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Tchau.